doutora Maria Helena Quintela Brandão Vilela. Maria Helena é educadora em sexualidade, autora do livro Diferente, mas não desigual, a sexualidade do deficiente intelectual, coordenadora e coautora dos materiais educativos em sexualidade na adolescência, Jogo de Corpo, Aprendendo a Viver, Valores em Jogo e Vale Sonhar. Foi diretora do Instituto Kaplan de São Paulo e atualmente desenvolve um trabalho nas redes sociais com pais e mães de adolescentes através de um curso digital denominado Papo Firme, que ensina como falar com os filhos e adolescentes sobre sexualidade. Lena Vilela também é delegada representando o estado de Alagoas. Boa apresentação para você, Lena. Obrigada, Ieda. Obrigada a Esbrache, né? Aqui na figura da Sheila, nossa presidente. Eu quero agradecer o convite por participar desse congresso da FLACES, em especial nessa mesa da Esbrache. E vamos lá, não é? Eu falei no começo que era uma mesa de delegadas ousadas e eu me sinto uma dessas e quero já pedir desculpas, né, à plateia, porque não falo espanhol, não falo castelhano e não consegui colocar os meus slides também em castelhano. Então, eu vou falar em português, devagar, e os meus slides também serão em português, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para poder a gente começar aqui a minha fala. Muito bem, nós vamos falar, a minha fala é sobre a educação... Lena, colocar, por favor, em modo apresentação. Em modo apresentação. Aquele símbolo embaixo, tradicional. Pronto. Muito obrigada. Então, a minha fala é sobre a educação em sexualidade na desconstrução da cultura de violação sexual. Na cultura que a gente chama aqui no Brasil, cultura do estupro, né? E o que seria essa cultura do estupro e por que, né, falar sobre isso? Esse tema eu me inspirei a partir do livro, né, da Cultura do Estupro, que foi publicado ano passado pela jornalista Ana Paula Araújo, e analisando também os dados do caso Robinho, né, daquele jogador de futebol, onde ele e mais um grupo de amigos estupraram uma garota, teve um estupro coletivo na Itália, e que eles ainda estão soltos, né, não foram condenados ainda por isso. E o ano passado saiu, então, uma série de gravações sobre a conversa do Robinho junto aos seus amigos e como era claro, né, como estava ali presente essa cultura do estupro, né, que nada mais é do que comportamentos e ideias que desvalorizam a mulher, né, que faz com que as pessoas naturalizem a violência sexual como sendo algo, sabe, da natureza do homem, como sendo algo que a gente, na verdade, lida sem ter essa consciência desde quando os nossos meninas e meninos são pequenos, que a gente vai incutindo aí na educação masculina que meninos têm que ser forte, na educação feminina que as meninas têm que ser boazinha, que os homens são superiores, né? As piadas machistas que as pessoas vão repassando, principalmente hoje em dia com as redes sociais, sem nem sequer, né, parar para pensar, nem refletir o que isso está dizendo, o que isso está movimentando, né? Os salários menores, a desigualdade entre homens e mulheres, né? O agarrar a mulher à força, seja na rua, seja em casa, considerado como coisa de homem. O conceito, né, de superioridade de um diante da desqualificação do outro, né, e esse outro sendo essa mulher que é, em geral, a pessoa mais violentada quando a gente fala de violência sexual. A gente vai ver aí os dados brasileiros sobre o estupro,
E a gente vai ver nessa última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi publicado em 2020, que aconteceram, né, foram registrados 66.041 casos de violência sexual, sendo que desses, 18 aproximadamente eram de homens e mais de 81% eram de mulheres. E uma coisa que me chamou a atenção é que dessas mulheres, 53,8% elas tinham até 13 anos de idade, sendo que a grande maioria ela se encontrava exatamente na faixa etária entre os 10 e os 13 anos de idade, ou seja, exatamente no período da puberdade, o que nos leva a ter aí um olhar, não é, que exatamente como a gente diz aqui no Nordeste do Brasil, é quando a menina começa a botar corpo de mulher. Então, quando ela começa a botar corpo de mulher, essa menina começa a despertar um outro olhar vindo dos homens. E diante de uma situação aonde se naturaliza e se justifica, não é? Como é que diz? Esse comportamento dos homens, muitas vezes a gente levou esse olhar, né? Ou seja, essa visão sobre o estupro e sobre a violência sexual de uma forma como se fosse um evento raro, quando ele não é raro, né? A culpa do estupro, ou seja, a justificativa do estupro, teve muitas vezes colocado no nosso olhar do dia a dia como sendo algo que era praticado só por pessoas que sofrem de alguma doença mental, né, como a pedofilia, que é capaz de praticar um ato como esse, ou então um grande azar que aquela garota deu por ter encontrado na rua um desconhecido, sabe, que lhe estuprou. Não, né? A violência sexual, ela não é esse evento raro. A gente precisa mudar esse nosso olhar. Quando a gente educa todos os nossos dias as nossas meninas e os nossos meninos dizendo, olha, não deem bola, não deem trela, não deem conversa para uma pessoa estranha. A pessoa estranha pode ser um criminoso, mas não é uma pessoa estranha que pode ser um criminoso. A grande maioria dos casos, está aí comprovados, são praticados pelo pai, pelo padrasto, por um outro adolescente que é amigo, ou então um parente, ou um namorado e o próprio marido, né? Como ontem a Ieda trouxe na mesa dela todos aqueles dados incríveis, né? Então, é um homem comum, um homem que não foi educado para respeitar a mulher. Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui para a gente perceber que muitas vezes a gente olha para esse criminoso como sendo alguém muito distante, quando esse criminoso está ali no nosso dia a dia, partindo de princípios e partindo de conceitos, né, que são, pela ignorância sobre a sexualidade, são conceitos equivocados daquilo que ela, como é que eu diria, daquilo que ele significa e que acaba colocando meninas, meninos e principalmente as meninas e as mulheres de uma forma geral em risco, não é? Então, no livro da Ana Paula, ela reforça, né, e coloca alguns mitos que são utilizados para justificar esse crime. Então, os homens são superiores, então há necessidade de provar o seu poder, os homens são fortes e as mulheres são boazinhas, então nessa necessidade, né, de provar a sua dominação. Os homens são possuídos por um desejo sexual incontrolável, coisa, né, que nós todos somos sexólogos, sabemos muito bem que isso não tem a menor razão. O estupro, homens se sentem com direito sobre o corpo da mulher. O estupro coletivo, que foi uma coisa que me chamou a atenção no livro dela, é tratado em muitos ambientes, principalmente nesses ambientes onde tem a questão aí do tráfego, como um rito de iniciação sexual. Tanto que ela diz
que, por exemplo, na cadeia, se um homem ele é preso por estupro, ele, em geral, ele é mal visto por todos os outros presos e corre, inclusive, risco de vida. Mas no caso do estupro coletivo, existe uma nuance aí que eles não consideram. Ela diz que não sabe muito bem, não conseguiu captar o porquê, mas que eles não consideram o estupro coletivo como um crime. Eles consideram como um rito de iniciação sexual, como algo que faz parte, né, de uma farra, que faz parte de uma brincadeira, ou seja, que a mulher, na verdade, não vale nada, né? E a outra coisa que chamou atenção é a concepção e o entendimento do conceito do que significa sexo. O significado do que é sexo está muito ligado a uma relação sexual vaginal ou anal. E isso eu pude, né, observar nessa fala do Robinho, né, quando ele diz aqui... eu te vi quando você colocava o pênis dentro da boca dela, o amigo dizendo para ele. E ele então responde, mas isso não significa transar. Então veja, quando eu falo a questão que a ignorância em sexualidade constrói conceitos equivocados, eu pude ver isso de perto, né? Quando eu estava no Instituto Kaplan e a gente tem o serviço do SOSEX, e a gente fez uma pesquisa com 700 adolescentes. Desses 700 adolescentes, 71 disseram que eles já tinham tido relações sexuais. Mas o que chamou a atenção é dos quase 30% que disseram que nunca tiveram uma relação sexual. No entanto, eles disseram ter tido práticas sexuais de contato físico, né, dos dois pelados, masturbação no parceiro, sexo nas coxas, sexo oral e sexo anal. E, no entanto, eles não reconheciam essas práticas sexuais como sendo relação sexual, como sendo fazer sexo, né? Então, é interessante a gente perceber a falha do conhecimento sobre sexualidade, que faz muitas vezes com que a gente passe por cima sem entender qual é a concepção que as pessoas têm, né, do significado dessas práticas. Há outros mitos que ela traz, é o mito de culpabilização da mulher. Ela provocou, ela estava de saia curta, ela não devia estar na rua naquela hora, ela não devia sair sozinha, ela devia estar bêbada, não é? E que é uma das falas também que o Robinho traz no telefone, não é? Que ele diz, estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, nem sabe o que aconteceu. Ou seja, ele justifica o ato dele agindo com essa mulher como se ela fosse um objeto que não tivesse direitos, por uma concepção de que o fato dessa mulher ser mulher dar a ele esse direito de fazer o uso que ele quiser e bem entender do corpo dela. O outro diz, o amigo, vi o fulano e os outros caras que pegam ela e eram 5 em cima dela. E eu me pergunto, e ele não fez nada para evitar isso? Ou seja, 5 pessoas agredindo uma garota e ele não faz nada. E se fosse 5 pessoas agredindo a esse homem, ele não entraria para apartar? Então, uma mulher desacordada, sendo penetrada, né, estimulada sexualmente por vários homens, não é violência? É o quê? É cultura dos filmes pornô, que eles olham e acreditam que sexo é sempre bom? Porque é essa concepção que eles podem estar introjetando diante da conceituação passada pelos filmes pornô. Então, é necessário que a gente fale sobre pornografia. Precisamos, aí com a fala tão maravilhosa que a Cris trouxe, é importante que a gente bote o olho na pornografia. Não adianta fechar os olhos para ela, dizer não quero que meus filhos assistam pornografia e está tudo resolvido. Porque não é isso que vai acontecer. E é isso que eu tenho trabalhado com as minhas mães, né, quase todos os dias nas redes sociais que eu tenho o contato com elas. O outro é o mito da não vulnerabilidade. As pessoas culpabilizam essa mulher, principalmente as outras mulheres, porque elas acreditam que culpando a outra, ou seja, ela não se cuidou e eu me cuido, eu não corro risco, eu não estou vulnerável. Quem está vulnerável é ela que não se cuidou. E com isso a gente tentar se defender de coisas, né, de uma situação
que não se defende desse jeito. Não é culpando a outra, porque não é culpa dela. A culpa é de quem agride e nunca da vítima. Portanto, a gente precisa refletir sobre esses posicionamentos educacionais que nós temos no nosso dia a dia, sem que a gente tome consciência de que esse tipo de situação está acontecendo. E aí nós temos duas frentes dentro desse nosso trabalho de educação. Uma frente que é de evitar a formação desse agressor. Lena. Ok. Obrigada. Obrigada. Uma frente que é a de evitar a formação desse agredor. Como diz a Chimamanda, não fazer coisa, não ensinar para os nossos meninos e nossas meninas que eles devem fazer coisas porque são homens ou mulheres, mas sim porque são pessoas que têm valores. E a outra coisa é, todos têm valor, ponto final. Vamos ensinar o respeito. E a outra questão, junto a esses homens, não só os homens, mas as mulheres também, é desencorajar as atitudes machistas, as piadas, as mensagens, os julgamentos, os xingamentos e principalmente o conhecimento sobre os direitos sexuais e a fala sobre consentimento. E junto às meninas e junto às mulheres, um olhar muito especial para a puberdade, um olhar muito especial porque esse é um momento de muita vulnerabilidade. Além disso, preparar as nossas meninas para que elas possam, de fato, conseguir identificar que elas estão num momento de risco, que existe uma situação de risco. E não é que eu tenho trabalhado todos os dias com as minhas mães, não adianta vocês não falarem sobre sexualidade e não querer tirar a inocência. Você deixar sua filha inocente é você fazer um pacto com esse agressor, é você abrir as portas para eles. Então, nós temos que ensinar, sim, nossas meninas sobre os seus direitos, ensinar, sim, nossas meninas sobre sexualidade, porque um agressor que sabe que aquela garota, aquela mulher conversa sobre sexualidade, tem conhecimento sobre sexualidade, ele não se mete com essa mulher. Ele se mete com a vítima que é frágil, aquela que não tem aonde buscar suporte. A preparação para conviver com esse mundo real, porque eu acho que as nossas meninas têm sim que saber dos seus direitos, ela pode sim vestir uma saia curta, ela pode sim colocar um vestido decotado, andar na rua escura, porém ela precisa saber que ela está correndo risco. Ela precisa saber que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde os homens são mal educados. E aqui eu falo homens porque eles são maioria. Então, eles são mal educados. Então, elas também precisam saber para poder ter o direito de escolha se quer ou não correr esse risco. Então, não podemos fechar os olhos para essa realidade. A educação precisa levar em conta que essas garotas precisam ter consciência do mundo real que elas vivem. Do mesmo jeito que preparamos nossos meninos e nossas meninas para lidar com o roubo, com o assalto, nós precisamos prepará-las para lidar com esse crime e fazer as suas escolhas. Quero ir pela rua escura ou quero ir pela rua clara? Eu tenho o direito de ir na rua escura, mas eu não quero correr esse risco. Então, aí o nosso foco, o nosso papel como educadores, mostrar as escolhas e as possibilidades para as nossas meninas e para os nossos meninos. E fechando aqui, a minha conclusão é de que se a educação em sexualidade é a experiência de socialização vivida pelas pessoas que lhe permite posicionar-se na esfera social da sexualidade, e a violência sexual é atravessada pela desigualdade de gênero e pelo despreparo sobre a sexualidade, pertence à educação em sexualidade essa missão e essa responsabilidade da gente mudar essa realidade. Eu espero ainda viver para ver mulheres caminhando sem terem medo de serem estupradas e de serem violentadas. Obrigada pela atenção de todos.